Olá, meu nome é Guilherme Takassi, eu sou médico, trabalho nessa área de medicina bem focado à saúde, mente e corpo há mais de 10 anos. E hoje, nessa sequência aqui em que nós aprofundamos os conhecimentos relacionados à saúde, né, como um todo, eu quero discutir com vocês como você pode colocar em prática a questão da atividade física. Eu gosto de chamar aí como um dos pilares da saúde, e a atividade física, né, quando você aplica ela de uma maneira estratégica, você vai conseguir se beneficiar em várias frentes diferentes. Ao longo da nossa conversa, você vai entender todos esses detalhes. Numa primeira parte, eu vou discutir os conceitos básicos para você entender a parte do aprofundamento ali, né, nos estudos científicos, na segunda parte da nossa discussão. Então, ao longo desse processo, né, eu convido você a exatamente entender cada um desses detalhes para tomar controle aí da sua saúde, usar esse conhecimento da forma mais efetiva no seu dia a dia, porque eu não tenho dúvida que você vai conseguir se beneficiar bastante. Então, para começar aqui a nossa linha de raciocínio, eu quero trazer para vocês exatamente como você pode começar a olhar para a atividade física, pensando num ponto de vista bem prático mesmo. Então imagina que assim, existem diferentes estímulos no seu corpo e mais adiante você vai entender o porquê que eu vou dividir nesse formato. E quando nós começarmos a aprofundar nos estudos, você vai ter uma percepção que fica muito mais simples esse tipo de divisão em que nós vamos realizar aqui. Então, imagina que são três frentes diferentes, né, sobre o conceito da atividade física. Numa primeira frente, seria aquela principalmente focada a proteção da sua massa magra, proteção dos seus músculos, dos seus ossos, tal. E nesse momento, né, o exercício, aquele estímulo direto ali para o seu músculo, o maior exemplo em que nós podemos citar são os exercícios com resistência, e nesses exercícios com resistência, aqueles com carga e a musculação, né, é um exemplo ali clássico e muito efetivo quando nós pensamos nesse objetivo. Diante disso também, um segundo grupo em que eu quero trazer para você é exatamente aquele grupo em que envolve um estímulo cardiovascular direto. E nesse caso, né, são aqueles estímulos em que você joga ali, direciona um aumento da sua frequência cardíaca e é conhecido como cardio, exercício aeróbico. Então, vai desde uma caminhada, uma corrida, bicicleta e assim por diante. Nesse grupo, o principal objetivo aqui é exatamente estimular o seu cardiovascular, conseguir os maiores benefícios nesse sistema que é tão importante. É óbvio que todos os exercícios, né, acabam influenciando em todas essas frentes. No entanto, quando você tem um conhecimento específico de cada uma delas, você vê que você vai conseguir aplicar, né, estratégias muito direcionadas a partir do objetivo em que você tem à frente. E aí, num terceiro grupo, eu colocaria exatamente aquele grupo em que você protege ali a sua parte articular como um todo no corpo. Então, diante dessa linha de raciocínio, nós precisamos de um corpo em que eu tenho elasticidade nos meus músculos e nas articulações. Não adianta eu ter um músculo forte, mas um músculo que não tem elasticidade. Então, aqui você já começa a perceber o tamanho da importância, principalmente de itens associados aos alongamentos. Então, exercícios como pilates, yoga e alongamento como um todo também são muito importantes quando nós pensamos no conceito de saúde, e esse seria o terceiro grupo. Então, um grupo que trabalha muito músculo, que trabalha muito a questão da massa magra, resistência, um grupo que é o seu cardiovascular, o cardiorrespiratório, para você otimizar essa via, e um terceiro grupo para você conseguir ganhar elasticidade e, por isso, até mesmo proteger ali suas articulações e seus músculos. Afinal, como eu disse, não adianta você ter um músculo forte que não estica, né? A gente precisa de um músculo forte em que tem elasticidade e que tem movimento. É assim que nós conseguimos os melhores resultados. E aí, né, na sequência da nossa linha de raciocínio, eu quero trazer um conceito para você que é um estudo epidemiológico que mostra a evolução ali de como as pessoas se desenvolvem ao longo do tempo. E diante disso, né, tem um dado muito marcante em que se você pega uma pessoa
que é sedentária, não faz atividade física, o que nós percebemos ao longo do tempo é que a partir dos 30 anos ela começa a perder massa magra. E essa velocidade em que ela vai perdendo massa magra, que vai perdendo músculo, é de mais ou menos 1% por ano. Então, se eu consigo avaliar isso, e eu tenho essa estatística, é uma coisa muito clara, não existe dúvida aqui, né, porque é uma coisa numérica mesmo de segmento populacional, nós entendemos que mais ou menos ali em torno dos 80 anos de idade, essa pessoa vai perder metade, né, da massa magra em que ela tem no corpo. E por isso, começam a aparecer problemas clássicos extremamente marcantes e que comprometem a qualidade de vida dessas pessoas, como, por exemplo, sarcopenia, osteopenia, osteoporose, todas essas questões. Então, diante desse problema, um item bem assim importante para nós é entender aqui essa questão da sarcopenia, né? Do que se trata essa questão para a gente. Imagina que assim, ó, o que é a sarcopenia? Essa pessoa que atravessou toda essa história de vida e perdeu lá metade da massa magra do corpo, chega um momento em que ela está tão frágil, em que ela não consegue caminhar, não consegue levantar da cadeira. Mas não é porque aconteceu alguma questão neurológica ou algo nesse sentido. Não, ela não consegue se movimentar porque ela não tem músculo para suportar o peso do próprio corpo. É claro, né, esse é um dos problemas, já é algo extremamente limitante, mas você vai perceber que é algo muito maior quando você perde massa magra, né, nessa quantidade, nessa velocidade. Por isso, aqui já começa a ficar claro uma justificativa para vocês da importância do exercício. O que mais protege a sua massa magra, o que mais protege o seu músculo, é uma boa rotina de exercício físico em que, idealmente, você vai trabalhar aquelas 3 frentes em que nós conversamos. É claro que se você está num momento em que a maior exigência é proteger massa magra, você vai direcionar mais para um exercício com carga, um exercício com resistência, uma musculação. E, diante disso, nós vamos entendendo aqui, né, como aplicar, inclusive a frequência, como você vai aplicar isso na sua rotina, qual a melhor estratégia em relação a quanto tempo por dia, melhor todo dia, uma vez por semana, como que é isso? Nós vamos responder isso exatamente com estudos aqui, né? O que tem de estudo mais relevante, mais atual, é o que eu vou trazer para vocês. Junto dessa nossa linha de raciocínio, eu quero que também você entenda um conceito agora mais relacionado à parte metabólica. Por quê? Se eu pensar assim, ó, e aí eu vou conectar com essa questão até mesmo né, da atividade física, da massa muscular e tal. Imagine que assim, um dos maiores problemas no mundo hoje, e eu já falei aqui com vocês em outros episódios, um dos maiores problemas, a principal causa de morte e mortalidade no mundo é doença cardiovascular. E a principal causa, o principal problema ali que desencadeia esse fator associado à mortalidade por doença cardiovascular, normalmente é um metabolismo da glicose alterado. A pessoa tem um metabolismo da glicose que está frágil, vai piorando cada vez mais, gera uma resistência à insulina, que é o hormônio que metaboliza a glicose no corpo. Essa resistência à insulina caminha e chega um momento que a pessoa começa a apresentar o diabetes do tipo 2. E esse diabetes do tipo 2 tem uma relevância assim enorme do ponto de vista de doença cardiovascular. Então, a alteração do metabolismo da glicose seria um dos principais fatores que levariam ali a um aumento da incidência de doença cardiovascular e da mortalidade, né, pensando aí que 3 a 4 pessoas a cada 10 pessoas que morrem no mundo é por doença cardiovascular. E diante disso, nós temos que entender que assim, ó, a sua capacidade metabólica em relação à glicose, né, você entender isso é um ponto, né, relevante para depois você ter uma percepção de como a atividade física vai impactar. Então imagina que a glicose, né, que está na sua corrente sanguínea, ela vem da sua alimentação. Quando você consome um alimento que faz parte do grupo dos carboidratos, você libera essa glicose na sua corrente sanguínea e já antes de mais nada, eu quero deixar bem claro, né, você precisa de glicose na sua corrente sanguínea. A glicose não é um problema, né? É necessário para a sua sobrevivência e tal. Porém, existe um item aqui que tem que ficar muito claro para vocês, que está associado à quantidade. Então, assim, ó, presta atenção aqui.
Quando você consome uma quantidade aumentada de glicose, o que vai acontecer é que na sua corrente sanguínea você vai aumentar, vai gerar principalmente um pico de glicose ali. E é esse pico, esse excesso de glicose que não é uma coisa interessante. E é claro, por que que isso não é interessante? Porque o seu corpo, né, ele vai encontrar algum caminho para exatamente corrigir esse pico de glicose. Quais são os alimentos que principalmente geram esse pico de glicose? Né? Principalmente alimentos refinados, processados em geral, como os grandes exemplos, né? Açúcar refinado e farinhas brancas, principalmente farinha de trigo. Então, esse aumento da glicose ali na sua corrente sanguínea, o seu corpo vai corrigir, como inicialmente? Produzindo um hormônio que se chama insulina. Lá no seu pâncreas, você produz a insulina, e a insulina vai corrigir ali esse excesso de glicose. No curto prazo, né, tá tudo bem, mas se isso acontece num longo prazo, o que vai gerar no seu corpo? Você sempre vai estar exposta ali a alta dose de insulina que seu pâncreas vai corrigir, porque tem excesso de glicose lá na corrente sanguínea, e esse excesso de insulina vai gerar algumas consequências aí para o seu corpo. Num primeiro momento, né, esse excesso de insulina vai gerar retenção de água lá nos seus rins, você vai sentir aquela retenção, né? Comeu ali muito açúcar no final de semana, no início da semana você vai perceber que o peso ali na balança aumentou, e esse peso aumentou basicamente às custas de retenção, né? Pela insulina aumentada que está segurando mais água ali nos seus rins. Um outro papel aqui da insulina é também pegar essa glicose, e aqui você vai começar a entender o processo, pegar essa glicose e direcionar para algumas regiões do corpo. Então, existe uma região específica, e que é o processo inicial de escolha, que é direcionar essa glicose para o interior dos músculos. Existe até um receptor lá, mais adiante eu vou falar sobre um estudo que chama GLUT4, né? E esse receptor é exatamente que vai captar essa glicose e colocar essa glicose para dentro do músculo e diminuir a glicose na corrente sanguínea. Então, esse é um conceito que é bom. No entanto, o que pode acontecer aqui, né, se existe um excesso de glicose? Porque a ideia era assim, você conseguir diminuir a glicose na corrente sanguínea colocando no interior do músculo e já resolveu, porque não existia uma grande quantidade de glicose. Porém, se você consome todos aqueles alimentos que oferecem uma grande quantidade, vai sobrar glicose assim mesmo, né? Então, vamos pensar assim, se você tem mais músculo, se você tem uma quantidade maior ali, né, de músculo, é como se você tivesse mais potinhos para guardar a glicose aí no seu corpo. Então, seu corpo ele consegue lidar melhor com glicose. Esse já é um ponto. Um outro ponto, né, que deixa claro, é que se você tem mais músculo, você também fica mais sensível à insulina. O hormônio que metaboliza a glicose, que vem lá do seu pâncreas, tem uma efetividade maior em relação ao metabolismo ali como um todo. E, é claro, como eu disse, né, se você gerou pico, tem excesso, já foi para o músculo tal, e agora ainda está sobrando, né, o que vai acontecer? A sua insulina tenta corrigir, mas agora não tem mais potinhos para guardar, ela manda essa glicose para o fígado. E aí lá no seu fígado, o corpo ele tem uma tendência, já que eu sei que glicose é uma matéria-prima para eu produzir energia, e se está sobrando, eu vou tentar produzir uma molécula em que eu consigo gerar reserva para possivelmente transformar em energia ali no corpo. E nesse momento, o fígado exposto ao excesso de glicose, exposto ao excesso de insulina, ele começa a converter esse excesso de glicose ali para triglicérides. Então, por isso, as pessoas que têm baixa massa magra, né, têm pouco músculo e têm uma alimentação rica em glicose, começam a ter um aumento do triglicérides lá na corrente sanguínea. E agora, esse aumento do triglicérides, né, inicialmente o fígado vai ter que guardar em algum lugar. Onde que ele guarda? Né? Ele guarda inicialmente nas células ali do fígado, então gordura no fígado, porque o triglicérides é conhecido como um lipídio. Né? O lipídio, apesar do triglicérides não ser uma gordura, eu já falei aqui em outros episódios para vocês também sobre essa relação do que é lipídio, o que é gordura, o que é colesterol, o que é triglicérides. Na verdade, esse triglicérides, que é um parente ali das gorduras, você acumula no fígado, mas ele tem uma característica semelhante à gordura, e no geral, quando você faz lá um ultrassom do fígado, aparece, né, gordura no fígado, esteatose hepática, que você está acumulando esse triglicérides que vem de um excesso de glicose. Além disso,
Agora, se você já acumulou ali no fígado e encheu esse fígado, porque esse processo pode estar acontecendo há anos, você vai direcionar esse triglicérides agora para uma outra região que aí tem muito espaço para você acumular, que é no interior das suas células de gordura lá no abdômen. Então, nesse momento, esse excesso de glicose você começa a converter ali, manda lá para o seu abdômen, começa a aumentar a circunferência abdominal. Então, mesmo às vezes, você vai ver que tem pessoas que não têm uma obesidade, mas tem uma circunferência abdominal aumentada, e nós sabemos, né, que a morbimortalidade por doença cardiovascular ela é diretamente proporcional. Então, uma mortalidade maior por doença cardiovascular está conectada com pessoas que têm uma maior circunferência abdominal, tanto para homens quanto para mulheres. E esse é um dos marcadores mais efetivos quando nós pensamos em morbimortalidade. E agora, né, é algo que, assim, você entendeu o porquê disso tudo. Não acontece do nada. Às vezes esse processo dura anos ali de uma exposição a excesso de glicose, você viu que é todo um passo a passo até chegar esse momento que tem esse excesso, mas quando acontece esse excesso, né, de forma sustentada, seu corpo vai distribuindo dessa forma. Existe aqui, eu quero trazer só um parênteses para vocês também, que assim, ó, quando você tem uma insulina aumentada cronicamente, né, lembra? No início ali, a insulina só retém água, mas quando isso está acontecendo ali de maneira crônica no seu corpo, o que começa a se manifestar também é que essa insulina retém sódio lá nos seus rins. E esse sódio em excesso que você retém lá nos seus rins começa a gerar uma repercussão muito negativa ali para o seu corpo, e um dos primeiros sinais e sintomas que vão começar a aparecer é o aumento da pressão arterial. Então, sim, pressão arterial está conectado diretamente com o descontrole do sódio no corpo, mas você percebeu, né, que esse aumento do sódio está conectado com o aumento da insulina, que é o hormônio que metaboliza a glicose, que vem principalmente lá das farinhas brancas, do açúcar. Então, se você tem uma insulina aumentada, o sódio que está presente na sua alimentação já é suficiente para fazer a sua pressão subir. Você nem precisa consumir um monte de sal. Então, muitas vezes a gente direciona a questão para o sal e esquece que é muito importante reduzir a quantidade de insulina, reduzir triglicéridos, reduzir glicose, porque daí o sódio, né, efetivo que está ali na corrente sanguínea e está desequilibrado vai começar a cair, você de fato vai ter um efeito sobre a pressão arterial. Então é importante entender isso. Continuando aqui nossa linha de raciocínio, eu quero trazer alguns outros conceitos básicos, mas muito importantes para você entender as condutas, né, mais adiante relacionado à atividade física. Existem as zonas de treinamento, né? Talvez você já ouviu ali alguma coisa a respeito, mas agora eu quero trazer isso de uma maneira bem clara para você. Às vezes você já deve ter escutado: nossa, ele treina na zona 2, ele treina na zona 4, na zona 3, na zona 5. O que significa isso? Existem várias formas de calcular a zona de treinamento. Normalmente, o mais comum é você calcular a partir, né, da sua frequência cardíaca máxima. Então, você faz o cálculo da frequência cardíaca máxima, também existem muitas formas de se calcular. Aqui eu quero abrir um parênteses para trazer esse conceito para vocês. Uma das formas mais simples de você calcular a frequência cardíaca máxima é conhecido como fórmula de Carnot-Lewin. Essa fórmula nada mais é do que você pegar 220 menos a idade, e daqui você vai tirar a sua frequência cardíaca máxima. Ela não é uma fórmula muito específica, existem fórmulas mais específicas, a fórmula de Tanaka, por exemplo, que você pega 208 menos 0,7 vezes a idade, ela é mais específica para você calcular a sua frequência cardíaca máxima. No entanto, né, essa fórmula do 220 menos a idade já é um padrão um tanto quanto interessante quando nós pensamos, né, no que seria a frequência cardíaca máxima. No caso, quando a pessoa usa um relógio em que tem esses marcadores, o relógio faz um cálculo dessa mesma forma, por isso que você coloca a sua idade lá quando você, né, vai programar o seu relógio. Mas o porquê que isso é importante? Porque a zona de treinamento, né, ela é realizada, o cálculo é realizado a partir dessa frequência cardíaca máxima.
O que seria a zona 1? A zona 1 é entre 50% a 60% da sua frequência cardíaca máxima. Então, o relógio lá, quando ele apresenta também a zona 1 de treinamento, nada mais é do que um cálculo matemático em que ele pega a sua frequência cardíaca máxima e faz uma média ali, dos 50% até os 60% de frequência cardíaca máxima. Isso seria o zona 1. O zona 2, de 60 a 70. Zona 3, de 70 a 80. Zona 4, de 80 a 90. E zona 5, de 90 a 100% da sua frequência cardíaca máxima. Eu vou falar mais adiante ainda sobre a famosa zona 2, né, que hoje muitas pessoas me perguntam, falam sobre zona 2, eu já citei aqui, já discuti com vocês algumas vezes nas mídias sociais também sobre treinamento em zona 2, mas a zona 2 é um ambiente muito estratégico porque você otimiza a produção de energia no seu corpo, né, sem gerar um alto consumo, uma alta demanda do seu músculo, tem objetivo de gerar também um alto estímulo no seu músculo, nós vamos falar sobre isso mais adiante. E esse estímulo basal que você dá com a zona 2, você consegue produzir energia, né, compromete pouco do seu músculo, porque você não gera sobrecarga no músculo, afinal é uma atividade física considerada de baixa intensidade, só que você estimula uma via metabólica para produzir energia a partir de lipídio, a partir de gordura. Então, você acaba queimando bastante gordura ali no seu corpo, e isso é muito interessante, já que nós sabemos que esse acúmulo excessivo de gordura, e se agora você já entendeu que essa gordura normalmente ela vem por excesso de exposição à insulina e glicose no corpo, esse excesso de gordura, até entre aspas, né, porque você percebeu a diferença, aqui tem uma característica muito inflamatória para o corpo, e isso é um dos principais fatores ali que impactam a nossa saúde de forma negativa. Com um aumento de interleucina 6, com um aumento de TNF-alfa, que são moléculas ali que geram um estado inflamatório crônico, imunodeprimem a pessoa, aumenta a chance de lesão cardiovascular. Então, nós vamos seguir aqui ainda sobre todo essa nossa linha de raciocínio para conseguir ter uma percepção clara de como usar isso aí no seu dia a dia. Então, a zona 2, né, é uma zona em que opera entre 60% a 70% da sua frequência cardíaca máxima, e o principal fator aqui é a via de produção de energia, que você vai usar uma via que vai consumir ali esse lipídio, possivelmente essa gordura aí com uma característica mais inflamatória no seu corpo. Um outro ponto também, que eu quero que você tenha muito claro, é sobre o famoso, né, VO2 máximo. O que seria esse VO2 máximo? Como que é calculado isso? Então, aqui, vamos entender primeiro o que seria o VO2 máximo, é um item muito importante, você vai ver que é um dos principais itens quando nós pensamos em percepção e clareza de conduta a respeito do benefício da atividade física, até mesmo um parâmetro para a gente conseguir observar ali a evolução, como usar a atividade física da maneira mais positiva para nós. Então imagina que assim, ó, o VO2 máximo nada mais é do que o máximo que o seu corpo consegue usar de oxigênio para a produção de energia. Então imagina que assim, ó, toda célula do seu corpo, independente se é no músculo, se é na pele, se é no sistema nervoso central, ela usa, né, uma matéria-prima que vem da sua alimentação, mais oxigênio para produzir energia. Então essa é a via de escolha. A partir de um momento, a sua capacidade de produção de energia usando o oxigênio não passa mais. Então, quando você chega nesse limite, é o que nós chamamos de VO2 máximo. A quantidade máxima que seu corpo consegue usar de oxigênio para produzir energia. Então, esse é um fator muito importante. E por que é muito importante? Porque a partir disso, seu corpo não consegue usar mais oxigênio. E o que nós sabemos é que quanto maior a capacidade do seu corpo usar oxigênio para produzir energia, maior é a sua saúde. Aqui vai começar a ficar interessante o nosso ponto de vista, e você vai ver que tem estudos maravilhosos assim associados ao quanto você tem de capacidade de produção de energia, quando você está acima da média e quando você está abaixo da média, o quanto isso impacta ali na sua qualidade de vida. Você vai ver que
Quando você está no limite superior, você consegue usar mais oxigênio, você tem um VO2 mais alto que a média em relação a quem tem um VO2 mais baixo que a média, você chega, né, a aumentar a sua sobrevida, o quanto você diminui a chance de morte e mortalidade em até mais de 200%, uma coisa muito relevante. Eu vou discutir isso mais adiante num estudo com vocês. Agora eu quero que você entenda, tenha clareza do que é o VO2 máximo. A melhor forma, né, a forma mais específica para se calcular o VO2 máximo é exatamente quando você faz uma medida, você coloca uma máscara na pessoa e manda ela fazer exercício ali, você consegue dosar, né, o quanto ela está consumindo de oxigênio em relação ao gás carbônico, e você vai forçando ali a atividade física, até que chega um momento você força mais a atividade física, mas não aumenta a quantidade de oxigênio que essa pessoa consome. Esse é o VO2 máximo. Então a pessoa vai começar a entrar num processo em que ela precisa produzir energia por uma via em que não usa oxigênio, né, mas não consegue captar mais oxigênio. Então esse seria o VO2 máximo, é uma medida que nós chamamos de uma medida direta. Então, essa medida direta é o melhor formato para a gente, sem dúvida nenhuma. Existem medidas indiretas também, que você pega e fala assim, nossa, faz o máximo esforço possível aqui durante essa distância, ou faz o maior esforço possível aqui durante esse tempo. São medidas indiretas que normalmente, né, você usa em meios eletrônicos, como relógios, essas coisas, para tentar estimar. Não é tão efetivo como o cálculo ali em que você faz um exercício controlado, uma ergospirometria controlada, um exame controlado ali em que você vê a quantidade de troca desses gases de oxigênio e gás carbônico, né? As medidas indiretas, como o próprio teste de Cooper, você vai lá e manda a pessoa fazer um esforço máximo durante 12 minutos, vê lá o quanto ela caminhou, o quanto ela correu de distância e tal, e a partir disso você estima esse VO2 máximo, que na realidade fala muito a favor da capacidade que essa pessoa tem de produção de energia, né? E isso é interessante porque a capacidade de produção de energia do corpo, nesses casos, está conectado diretamente com uma estimativa da função e a quantidade, né, a efetividade de produção das mitocôndrias nessa pessoa. E mitocôndria, né, para você ter claro, ela está presente no interior da célula e é a parte que está lá no interior da célula da pessoa que produz energia. Então, é essa parte da célula que nós chamamos de organela, a mitocôndria aqui, que vai captar ali a matéria-prima que vem da alimentação, a glicose, né, ou a matéria-prima que vem lá até mesmo de uma gordura, um lipídio, e somado ao oxigênio vai desencadear uma via metabólica para a produção de energia, que é o que nós chamamos de ATP. Então, o ATP, adenosina trifosfato, é uma molécula que tem 3 fosfatos conectados a ela, e quando você forma o ATP, nós chamamos isso de uma moeda energética do corpo, porque quando você, imagina, são 3 fosfatos, quando você quebra aqui a ligação do fosfato, você libera energia, que é o que deixa você vivo. E tudo isso, né, toda essa produção está acontecendo lá na sua célula, em todas as células do seu corpo, isso é o que te dá vida, e essa moeda energética é o ATP. Eu quero trazer aqui também uma outra ideia para você sobre exatamente, né, a efetividade de quando você produz energia a partir de glicose, por exemplo, e quando você produz energia a partir de um lipídio. Né, basicamente, é uma cadeia metabólica em que você vai ter conversão dessa molécula e no final, o que vai desencadear o processo, né, é uma molécula que nós chamamos de acetil-CoA. Esse acetil-CoA entra na cadeia metabólica lá na mitocôndria, como eu acabei de descrever aqui para vocês, para produzir o ATP. Na média, né, existem diferenças específicas, não é o objetivo discutir isso agora, mas na média, quando você usa a glicose, lembra aquela glicose que eu falei, que é necessário, nós precisamos de glicose na corrente sanguínea, né? Quando você usa a glicose, você vai produzir ali em torno de 30, 34 ATP, né, a partir dessa molécula de glicose. Quando você usa um lipídio, quando você usa um triglicérides, que um ácido graxo, vamos colocar assim, porque o ácido graxo ele está presente no triglicérides, o triglicérides tem 3 ácidos graxos. Quando você usa um ácido graxo, você produz ali em torno de 100, 110 ATP, que é
a nossa energia aí do corpo. Então, no geral, é óbvio que o objetivo do corpo é você conseguir produzir energia por várias frentes diferentes, mas no geral o nosso objetivo é você ter uma via metabólica com efetividade para a produção de energia a partir, né, de lipídios, a partir de ácidos graxos, a partir de gordura, porque você consegue produzir muito, muito mais ATP. É óbvio que não dá, não é o objetivo também só produzir energia a partir de gordura. O corpo ele precisa desse equilíbrio e esse equilíbrio mostra para a gente que a saúde está aí. Que, infelizmente, né, hoje é muito presente na vida das pessoas, é que existe um estímulo absurdo de uma quantidade de glicose ali no corpo, né? E esse excesso de glicose faz com que o corpo passe a ter uma predominância de produção de energia a partir de glicose e desaprenda até, entre aspas, aqui, produzir energia a partir de gordura. Mas agora, né, você já entendeu o tamanho da importância e como tomar uma conduta para não produzir energia só a partir de gordura. E para isso, né, só a partir de glicose, desculpa. E para isso você tem que associar ter uma boa massa magra, ter uma alimentação que não é excessiva em glicose, né, usar todos esses fatores, porque assim você vai conseguir impactar, você vai conseguir ter um resultado muito marcante sobre esse processo de produção de energia. Né? Afinal, já entendeu que, como esse próprio exemplo que eu citei, quando você usa um ácido graxo aqui, que vem lá do triglicérides, você vai produzir muito mais ATP. Então, seguindo aqui, nossa linha de raciocínio, você deve estar se perguntando assim, tá, eu entendi esse processo aí, mas eu queria saber se existe uma forma da gente estimar isso, né? De estimar se o meu corpo está produzindo mais energia a partir de glicose, está produzindo mais energia a partir de gordura. Existe uma estratégia, um cálculo ali? Existe um cálculo que nós conseguimos estimar, não é super específico, porque afinal, né, é algo que está totalmente conectado com uma característica, uma construção em si de cada célula do seu corpo, um momento específico, tal, mas existe um cálculo que nós chamamos de calorimetria indireta, e aqui é muito interessante, porque é algo que, assim, ó, quando, né, nós realizamos uma estimativa entre o volume de gás carbônico e o volume de oxigênio, lá daquele exame que o corpo, né, tá consumindo, a gente consegue estimar ali, mais ou menos, se tem uma produção de energia que predomina de gordura ou se predomina de carboidrato. Então, normalmente, se eu estou produzindo mais CO2, lembra, a relação é o volume de CO2 em relação ao volume de oxigênio. Se eu estou produzindo mais CO2 e eu tenho essa relação em torno de 1, normalmente o raciocínio em que eu tenho aqui é que essa pessoa está produzindo mais energia às custas de glicose. Se eu tenho uma relação abaixo de 1, mais próximo ali de 0,7, eu começo, né, a entender que esse corpo está produzindo mais energia a partir de lipídio, a partir de gordura. Então, aqui, eu vou trazer um conceito para você que você já começa a entender. Lembra, a relação é o volume de CO2 sobre o volume de oxigênio. Se você tem um VO2 máximo otimizado, você usa melhor o oxigênio no seu corpo, a tendência é você ter uma relação aqui entre VCO2 e VO2 menor do que 1. Se é uma relação que está menor do que 1, você consegue produzir mais energia a partir de gordura. Então, aqui já tem uma importância muito grande. Porque se eu estou produzindo mais energia a partir de gordura, a tendência é que o meu corpo vai ter mais dificuldade para acumular gordura no meu corpo. Então, a calorimetria indireta, apesar de não ser tão específica, ela traz esse raciocínio para a gente, e nesse momento eu já conecto aqui com você, né, porque nós falamos sobre o VO2 máximo. Se eu tenho uma efetividade maior de uso do volume de oxigênio no meu corpo, se eu tenho um VO2 maior, normalmente eu vou ter uma relação entre volume de gás carbônico, de CO2, e volume de oxigênio menor do que 1, mais próximo ali do 0,7, que é uma relação que fala muito a favor ali de um alto consumo, de uma produção de energia, mais às custas de consumo de gordura. Então,
né, agora que você entendeu toda essa base, vamos aprofundar um pouquinho mais em relação a essa ciência que eu descrevi para vocês, né, que é algo muito marcante para nós, e aí eu vou trazer todos esses conceitos e conectar com os estudos agora com vocês, que assim, ó, existe um estudo que mostrou para gente que a incidência de doença cardiovascular, olha como isso é fantástico. Esse estudo foi realizado, pessoal, com população de na média, 53 anos de idade. E daí, quando nós fomos avaliar esse estudo, a incidência de doença cardiovascular foi dividida em dois grupos. Então, um grupo que tinha um volume de um VO2 máximo acima da média, né? Então, pensando ali, é óbvio que tem uma questão de idade, uma coisa muito específica, mas como que é feita a medida em relação ao volume, o VO2 máximo, né? Ele é dosado em ml de oxigênio por quilo por minuto. Esse VO2 máximo, na média, quando ele está aqui nesse olhar geral, é óbvio que é específico para a idade, mas só para você ter uma ideia, é mais ou menos ali 40 ml por quilo por minuto. Então, o grupo que estava acima disso, né? E em relação ao grupo que estava abaixo disso, se percebeu que o grupo que estava acima tem uma incidência de doença cardiovascular 20% menor. Então, basicamente, o que esse estudo está querendo mostrar para a gente? E aqui é o que eu te falei, assim, ó, o VO2 máximo é um dos principais marcadores quando nós pensamos nessa questão de saúde cardiovascular. É o que mais consegue conectar aquelas três frentes que eu falei, né? Por quê? Quem que tem um VO2 máximo maior? Normalmente é quem tem mais músculo, quem tem mais célula para consumir esse oxigênio de maneira efetiva. Então, o primeiro item ali, né? Por isso que eu preciso ter mais massa magra. Quem que tem um VO2 máximo maior? Aquela pessoa que consegue estimular mais o cardiovascular, tem um coração que joga mais sangue para frente, tem um pulmão que consegue oxigenar melhor esse sangue. Então, o exercício cardiovascular. E tem uma relação, um equilíbrio ali, uma pessoa que consegue, né, ter uma elasticidade, um alongamento melhor e conecta essas três frentes. Então, aqui, quando nós olhamos esse estudo numa população, em média, com 53 anos, e a incidência é 20% de doença cardiovascular é 20% menor nas pessoas que têm um VO2 máximo acima da média, na prática nós estamos entendendo que assim, ó, e aí depois, né, eu posso confirmar isso para vocês, e realmente o estudo mostra isso, essas pessoas que estão acima da média, o que que acontece? Elas têm mais uma massa magra maior, né? Então, é uma pessoa que tem mais estrutura para consumir esse oxigênio, por isso que ela tem um VO2 máximo maior, que é o corpo, quanto o corpo consegue consumir desse oxigênio, e óbvio, ela tem um cardiovascular com um coração que consegue jogar mais sangue para o pulmão oxigenar. E óbvio, né, ela também consegue respirar de uma maneira mais efetiva para conseguir oxigenar esse sangue. Então, você vê que são várias coisas conectadas e para a gente é muito bonito esse raciocínio, porque mostra de uma forma muito clara, assim, para nós, que a prática do exercício, e daqui a pouco eu vou falar como você coloca o exercício na sua vida para otimizar esse VO2 máximo, o que você precisa fazer, quais as melhores formas. Então, vou trazer vários estudos diferentes que mostraram formas, estratégias diferentes para um mesmo fim, que é aumentar ali a sua capacidade, o seu VO2 máximo e desencadear todos esses benefícios, porque eu ainda vou falar de vários outros, né, associados ali à saúde mental, ao sistema nervoso central, até mesmo não só a questão aqui de mortalidade por doença cardiovascular, mas vou chegar até mesmo em doenças crônicas ali super marcantes, que é a segunda causa de morte no mundo, como por exemplo o câncer. Esse mesmo estudo trouxe aqui para a gente um outro fator que é muito interessante, assim, que quando você tem um VO2 máximo abaixo da média, você tem um risco de mortalidade por doença cardiovascular, doença crônica, né, semelhante a um diabético do tipo 2. Então, em torno, é algo muito semelhante. Se você tem um VO2 abaixo da média, a chance de você
ter uma doença cardiovascular grave é semelhante a de um diabético do tipo 2. A semelhança, né, dessa incidência aqui de doença cardiovascular é muito parecida, se você está com VO2 máximo abaixo da média, semelhante a quem fuma. Se você tem um VO2 máximo abaixo da média, né, a sua chance aqui de ser hipertenso é de 20 a 30% maior. Olha o quanto isso é marcante. Né? Não tem jeito, pessoal. Por que eu quero trazer esse conceito para você? Na prática, é uma coisa assim, ó, se você faz exercício e aumenta o seu VO2 máximo, você vai diminuindo todas as chances desses problemas. Então você imagina, você vai diminuir a chance da sua incidência por doença cardiovascular, você vai diminuir a chance de câncer, você vai diminuir a chance de doença autoimune, você vai diminuir a chance de demência, todos esses fatores também. Então, aqui você vê que é uma incidência muito clara e eu acho que já nesse momento você já está convencido que vale fazer exercício. Né? A nossa conversa aqui agora é você entender qual a melhor forma de você fazer uma atividade física, qual a melhor estratégia para você se beneficiar com uma atividade física. É isso que nós vamos conversar ainda. E nesse momento, né, você já deve ter começado a se perguntar assim, nossa, e como que eu posso começar a fazer exercício, né, para aumentar esse VO2 máximo? Então, tem um estudo que mostrou para a gente que o exercício, né, o HIIT, o High Intensity Training, que você vai treinar ali, fazer um treino intervalado, e nesse caso aqui, esse estudo, ele mostrou para a gente que você vai fazer mais ou menos de 8, 10 ciclos, em que você vai operar, né, de uma forma intensa. O que seria de uma forma intensa? Lá ele fez acima de 90%, de 80% a 90% da sua capacidade. Então seria ali a zona 4, zona 5 de treinamento, lembra? O que é a zona de treinamento? Você pegou lá a frequência cardíaca máxima, fez o cálculo, então 220 menos a idade, e daí de 50% a 60% é zona 1, 60% a 70% é zona 2, 70% a 80% é zona 3, de 80% a 90% é zona 4, de 90% a 100% é zona 5. Então, zona 4, zona 5 de treinamento. Você vai fazer 8 a 10 ciclos de treinamento, né, nessa zona, só que você vai fazer lá assim, ó, 1 minuto, né, que foi feito no estudo, 60 segundos operando aqui acima de 80% a 90% da sua frequência cardíaca máxima, e aí você vai fazer um intervalo de 75 segundos. Aí fez isso, mais 1 minuto, né, acima de 80% a 90% da sua frequência cardíaca máxima, e vai diminuir ali diminuir o ritmo durante 75 segundos, vai fazer um intervalo para descanso de 75 segundos. E você vai repetir isso mais ou menos de 8 a 10 ciclos, operando nessa faixa, né, da frequência cardíaca máxima. Isso mostrou para a gente, assim, que com essa estratégia, você tem um aumento expressivo do VO2 máximo e uma redução da incidência por doença cardiovascular, da incidência por câncer, da incidência de doença autoimune, ou seja, todas as doenças crônicas. Esse daqui foi um estudo que mostrou que dessa forma você consegue ter um grande impacto. Aí, né, se nós olharmos exatamente para o HIIT, da forma em que o HIIT, né, que é esse exercício intervalado, impacta no aumento do VO2 máximo, que é o parâmetro em que nós estamos usando aqui para exatamente entender essa melhora da qualidade de vida, essa melhora da sua saúde, tem um outro estudo que eu encontrei que uma das coisas mais importantes no HIIT é o momento em que você faz o intervalo, o momento que é o descanso ali, né, entre os ciclos que você coloca lá a máxima intensidade, a intensidade acima de 80%, 90% da sua frequência cardíaca máxima. E esse intervalo, o número mágico aqui é você conseguir um intervalo de algo em torno de 2 minutos. Então, esse intervalo, isso, óbvio, com o objetivo, né, de aumento do VO2 máximo, você dá um intervalo em torno de 2 minutos, é uma coisa que gera um impacto muito positivo para a gente, do ponto de vista do uso do HIIT para o aumento do VO2 máximo e, por consequência, melhorar
todas aquelas frentes que nós discutimos relacionadas à saúde. Seguindo, né, aqui com nossa linha de raciocínio, tem um outro estudo para gente que mostrou um aumento ali que é uma associação, né, entre exercícios de diferentes estímulos, e isso eu acho muito legal falar sobre esse conceito, porque traz tudo isso que nós estamos conversando mais para a realidade das pessoas. Então, nós entendemos que, assim, ó, esse estudo mostrou para a gente um aumento de algo em torno de 18%, né, do VO2 máximo, num segmento aí de 2 anos, então um segmento de um prazo, né, alongado, uma coisa bem relevante para a gente. E o que se observou aqui, ó? As pessoas faziam treinos de forma geral ali na vida delas, em torno de 4 ou 5 vezes por semana, por 30 minutos, sendo que um desses treinos era HIIT, que é esse exercício de alta intensidade. Então, a pessoa vai treinar ali umas 4, 5 vezes por semana, um desses treinos ela vai fazer um treino em que tem esse estímulo diferente ali para o corpo, que é o HIIT, né, e dentro do HIIT, pensando até em relação ao exemplo do estudo anterior, a pessoa vai fazer de 8 a 10 ciclos operando em frequência cardíaca, a 80 a 90% da frequência cardíaca máxima, e o intervalo aqui vai ser um intervalo de 75 segundos a 2 minutos, né, como eu descrevi para vocês. Então, de 1 minuto e meio a 2 minutos, sendo que o 2 minutos aparentemente é o número ali que parece mostrar mais resultados para a gente sob o ponto de vista de saúde, de otimização, de aumento do VO2 máximo. E eu quero trazer aqui para vocês mais um conceito também, porque a gente discutiu muito sobre, né, essa capacidade que o corpo tem de produção de energia, e você viu que, na realidade, o objetivo maior aqui é você conseguir ter uma clareza e otimizar o seu corpo para a produção de energia a partir de oxigênio. Porém, né, eu quero trazer um outro conceito que é muito claro, que está associado assim, tá? Eu entendi. Então, eu vou fazendo exercício, chega um momento que eu vou consumindo cada vez mais oxigênio, chega um momento em que eu forço o meu corpo, dou um estímulo ali aumentando nessa sobrecarga ali de exercício, só que eu não consigo consumir mais oxigênio. Então, esse é o VO2 máximo. Só que daí, como que meu corpo vai produzir energia? Essa é a questão. Então, diante disso também, o seu corpo ele consegue criar uma estratégia para produzir energia sem oxigênio, já que não está chegando oxigênio, seu VO2 máximo foi atingido. Ou seja, basicamente é produzir energia sem oxigênio, é um processo que nós chamamos ali de um ATP que veio de uma cadeia metabólica que não foi produzida a partir de oxigênio. E como que a gente dosa isso? Né? Como que a gente consegue seguir isso? Quando a pessoa passa esse estímulo, ela produz essa energia sem oxigênio, nós identificamos no corpo uma molécula que é o lactato. E agora você vai entender que tudo tem benefício em relação ao exercício, é que os benefícios eles vão mudando de acordo com a estratégia. E nesse momento agora, eu quero falar sobre a estratégia exatamente, tá, se eu passei esse limiar, produzi energia agora sem oxigênio e isso repercutiu com o aumento do lactato lá no meu músculo, por exemplo, o que vai acontecer no meu corpo? O que é o lactato, né? Então, vamos entender isso, ó. O lactato, de maneira bem prática, para você ter ideia, é óbvio que é um raciocínio simples, não é só isso, é um negócio muito maior, mas para você ter um conhecimento assim, o lactato é aquela dor muscular que você tem, né, quando você começa a fazer um exercício. Então, imagina assim, se você ficou muito tempo parado, tá sedentário, você vai voltar a fazer exercício, você vai ter dor no corpo todo, ou se você for dar um estímulo novo, você vai ter dor no corpo todo. Muito disso está conectado com a capacidade do seu corpo produzir energia, porque você está com um VO2 mais baixo, um VO2 máximo mais baixo, você vai ter que dar um jeito de produzir energia por outras vias, e aí você ativa essa via e começa a produzir energia a partir do lactato, e esse lactato vai dar aquela dor muscular. Só que é algo assim, ó, normalmente é aquele exercício intenso. Então a gente saiu daquela via agora em que eu estava falando assim, nossa, ganhar massa magra, trabalhar cardiovascular, trabalhar o pulmão, conseguir aumentar a VO2 máximo, e eu vou fazer o exercício passando o meu limite.
Quando eu faço isso e aumento o lactato no meu corpo, o lactato ele traz vários benefícios, e um que eu quero trazer inicialmente aqui para vocês entenderem, é que esse aumento do lactato estimula uma via metabólica para a gente que chama AMPK. AMPK nada mais é, né, do que aquela molécula lá que veio do ATP, lembra que é uma molécula que tem 3 fosfatos, você foi quebrando um fosfato, agora tem 2, e aí você quebrou outro, agora tem um, então é monofosfato, então AMP, por uma via que é conhecida como quinase. Esse AMPK, né, qual que é a função? O que ele desencadeia no corpo? Tem várias funções, e aqui você já sabe que nesse momento ele vem por conta do aumento do lactato, né? Ele aumenta a exposição de um receptor, na verdade, que é o receptor GLUT4. O que esse GLUT4 faz? Imagina que tem sua célula aqui, né? E essa célula aqui tem um receptor que capta a glicose e coloca a glicose para dentro, e aqui dentro da célula, que é a mitocôndria, que é aquela parte da célula, vai pegar essa glicose para a produção de energia. Quando você tem alta exposição ao lactato, né, o lactato, pela via da AMPK, pega esse receptor e aumenta a quantidade desse receptor aqui. Quem é esse receptor? É o GLUT4. E esse GLUT4 vai jogar a glicose para dentro da célula para agora você conseguir produzir mais energia, que é ATP, adenosina trifosfato, que é o que dá vida. Né? Então, você está vivo graças ao ATP, você está assistindo aqui essa nossa discussão, né, esse podcast, e o que faz com que você consiga assistir, faz com que você consiga raciocinar, faz com que você consiga pegar uma caneta e anotar e tudo mais, é essa molécula que é o ATP. Então presta atenção o quanto isso é impactante. Nesse caso, o aumento da intensidade de um exercício vai ajudar muito nisso, por conta inicialmente do quê? Daquela atividade que passou o limiar do quanto você consome de oxigênio, que seria o seu VO2 máximo, e você está produzindo lactato, que o lactato atuou de forma, através do AMPK, aumentando o GLUT4 lá ali na sua célula, para captar a glicose para você produzir energia. Só para você ficar bem claro, o lactato é uma molécula que vem do piruvato, né? E o piruvato vem, por exemplo, da glicose, só que da glicose que você está transformando em energia no seu corpo sem usar ali oxigênio. Porque se você pega essa glicose e usa oxigênio, você vai produzir gás carbônico, né, água e o ATP, como a gente acabou de descrever, como a gente conversou ali anteriormente. Então você vê que é um outro tipo de estímulo, aparentemente você fala assim, nossa, estou estimulando uma via menos efetiva, e sim, ela é uma via menos efetiva, mas você vê que ela também é importante. Então esse tipo de exercício é aquele tipo de exercício que assim, ó, você vai fazer um exercício em que você vai trabalhar dentro do seu limiar e se você vai impulsionar um pouquinho mais. Quando você impulsiona, força um pouquinho mais, você vai estimular essa via, que é a via do lactato, então é um exercício com uma intensidade um pouco maior do que você está habituado a fazer. Esse estímulo aumenta o lactato, e o lactato melhora o seu metabolismo da glicose, porque lembra que o músculo é o que funciona como os potinhos em que você vai guardar a glicose, e agora você tem uma efetividade maior. Então, se eu ganho mais músculo e trabalho isso, além de ter mais potinhos, eu consigo colocar de uma maneira mais efetiva para dentro dos potinhos, a glicose para dentro dos potinhos. Então, tudo é complementar. Não existe um exercício que, assim, ó, só esse exercício é bom. Tanto que, ao longo do tempo, o que nós percebemos? Qual a melhor estratégia? Você fazer um pouco de tudo. E aqui, né, é até algo que eu gosto de trazer muito para vocês. Quem faz parte da nossa plataforma, que é a Espiral da Saúde, sabe disso profundamente. Quem me acompanha mais tempo nas mídias sabe disso profundamente, que eu falo, você não precisa fazer muito de absolutamente nada. Você precisa fazer um pouco de tudo. E aqui na atividade física é a mesma coisa. Né? Agora, olha para o segundo pilar, que é a atividade física, abre um leque e fala assim, qual a melhor atividade física? Não tem qual a melhor atividade física. O que tem aqui é você saber associar. Idealmente é você fazer um pouco de tudo. Essa vai ser a melhor atividade física. Então faz um pouco mais, faz um pouco de um exercício que exatamente protege o seu músculo, faz um pouco de exercício que ativa o seu cardiovascular,
protege a sua articulação, faz um exercício que dá alongamento ali para você, porque dessa forma você vai conseguir atingir o mais alto nível, que é o nosso objetivo. Você performar sem, né, se perder dentro do processo, né? E por isso também, sem dúvida nenhuma, a importância de entender que é sobre fazer de pouco em pouco e ganhar no tempo, né? Isso para a gente tem que estar muito claro, assim, não tem outro caminho. O que eu gosto de trazer é que, assim, ó, é melhor se fazer pouco por muito tempo do que muito por pouco tempo. Muito por pouco tempo não vai trazer resultado algum para você de maneira efetiva. Aí você vai ter um resultado ali durante 2, 3 meses e depois vai perder tudo novamente. Isso para a gente não faz o menor sentido. Eu quero que você tenha resultado de maneira efetiva por muito tempo na sua vida. É isso que nós queremos construir, é essa que é a estratégia exatamente, né, através aqui dessa nossa discussão, certo? Seguindo aqui nossa linha de raciocínio, né, com outros estudos também, tem um estudo muito legal que avaliou exatamente assim, ó, nossa, para eu aumentar o VO2 máximo com o HIIT, lembra o HIIT, aquele estudo, aquele exercício, o High Intensity Interval Training, que é você conseguir treinar com alta intensidade intervalado, e nós acabamos de discutir agora há pouco, através do HIIT, como que eu posso, de maneira mais efetiva, aumentar o VO2 máximo do meu corpo com essa estratégia? Então ele avaliou tudo. Ele avaliou assim, ó, o período em que você vai operar na sua frequência cardíaca máxima, qual a frequência cardíaca máxima, quanto tempo você vai descansar, o quanto tem que cair a sua frequência cardíaca no descanso, e somou isso tudo e criou exatamente a estratégia perfeita ali de como você deve aplicar o HIIT para aumentar o VO2 máximo. Então imagina que assim, ó, o período em que você vai fazer ali operar no seu limiar superior, né, fazer o exercício de alta intensidade. O que seria essa alta intensidade? Mais de 80% do seu VO2 máximo para aquele momento ou da sua frequência cardíaca máxima. Então, é operar acima da zona 4, né, como nós discutimos. Então, isso seria o objetivo. E durante quanto tempo você vai fazer operar acima de 80% da sua frequência cardíaca máxima? Em torno de 1 minuto. Então, 60 segundos ali, você vai operar na sua frequência cardíaca máxima, e daí você vai parar para diminuir o ritmo, né, para esse intervalo de descanso. Esse intervalo de descanso, o que seria o ideal? Algo em torno de 2 minutos. Mas se eu for olhar mais a fundo, né, o quanto minha frequência cardíaca deve cair nesse intervalo ali de 2 minutos? No máximo, né, cair 40% do que você estava de frequência cardíaca máxima. Então, se você estava operando ali a 90% da sua frequência cardíaca máxima, tem que chegar no máximo, você pode deixar chegar a 50% da sua frequência cardíaca máxima. Então, é esse que é o objetivo. Às vezes, vai ser menos do que 2 minutos. Pode, talvez, ser até um pouco mais, mas normalmente 2 minutos é o geral em que você vai conseguir ali operar nesse sentido e não vai cair mais do que 40%. Então, com tranquilidade, né, aí deu os 2 minutos, não caiu abaixo do 40, você volta. Ah, ainda está em 1 minuto e 30. Aconteceu de cair mais do que 40% da frequência cardíaca máxima que eu estava, você já volta a fazer um novo ciclo antes do tempo. Então, é esse que é o raciocínio em que nós temos. Daí, né, e durante qual a frequência? Quantas vezes na semana eu vou fazer esse ciclo aqui, ó? Pelo menos uma vez na semana. Então, tem até o estudo anterior que eu falei, né? A pessoa treina de 4, 5 vezes por semana e pelo menos um desses treinos tem essa estratégia do HIIT. É que esse formato do HIIT aparentemente é o que traz mais efetividade do ponto de vista de aumento do VO2 máximo só através do HIIT, tá bom? Então, esse seria o HIIT mais inteligente, vamos pensar assim, se eu tenho como objetivo aumentar o VO2 máximo ali do meu corpo usando essa estratégia.
Aí tem uma sequência de estudos aqui também, em que eu quero trazer para vocês, né, um relacionado, como eu disse, ao câncer, né, o que que acontece sobre, essa história da atividade física, o impacto no câncer. Então, inicialmente, só um conceito básico, assim, mais estatístico, até para vocês terem ideia, se você faz em torno olha, isso é maravilhoso, pessoal, se você faz em torno de 150, 200 minutos de exercício por semana, você vê que é uma coisa pequena. Nós estamos falando aí, vai, de 20 minutos a 30 minutos de exercício por dia durante a semana ali, né? É uma coisa assim muito, 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 muito pequena. Se a pessoa faz meia hora de exercício todos os dias, né, já vai bater isso tranquilamente. Você faz em torno de 20, 25 minutos por dia, já vai bater isso. Essa pessoa que treina, independente de qual o exercício físico, que faz exercício mais ou menos entre 150, 200 minutos de exercício por semana, ela tem uma redução da incidência de câncer, por todos os tipos de câncer, de algo em torno de 47%. Então, se você não se convenceu até agora que é importante fazer exercício, agora acho que não existe dúvida do tamanho da importância da atividade física, o quanto isso muda a sua vida. Eu já falei, já mostrei aqui vários estudos relacionados à saúde cardiovascular, então nós não temos dúvida do tamanho do impacto, né? Chega uma queda ali de doença, da incidência de doença cardiovascular extremamente expressiva. Nós conseguimos perceber que se a pessoa, né, tem um VO2 máximo ali que está acima da média em relação a quem está abaixo da média, se ela está na parte mais superior, chega a reduzir ali 100, 200% a chance de uma doença cardiovascular, não tem nem o que falar. Agora vem para câncer, reduz ali, faz 150, 200 minutos de exercício por semana, chega a reduzir 47% a incidência de todos os tipos de câncer. É algo muito marcante para uma atividade extremamente leve, discreta, né, porque não é nada do outro mundo. E daí vem a pergunta, e você tem que entender, eu quero trazer para vocês aqui exatamente essa percepção, você entender o que está acontecendo, né, e nossa, mas por que que a atividade física influencia tanto o câncer, né? Diminui tanto a chance dessa doença crônica que vem aí, talvez como a segunda causa de maior mortalidade no mundo. E um conceito para a gente é o seguinte, assim, ó, existem marcadores inflamatórios no corpo que, quando eles estão mais altos, indiretamente, ao longo de anos, assim, nós sabemos que isso aumenta, né, a chance de doenças crônicas como um todo, mas o câncer é um grande exemplo. Afinal, né, o câncer, ele gosta de um meio muito inflamado, e existem 3 marcadores inflamatórios que são muito importantes para a gente. Eu vou falar na sequência aqui em que nós usamos esses marcadores inflamatórios. Talvez aí o principal deles é um que chama proteína C reativa, que é o famoso PCR. A proteína C reativa, ela é produzida lá no fígado quando o corpo se encontra num ambiente adverso que leva à inflamação. Então é um marcador inflamatório muito interessante você dosar a proteína C reativa. Um outro marcador é a interleucina 6. E a interleucina 6 é um marcador inflamatório produzido nos músculos, tal, mas nós sabemos que, no geral, ela tem uma relação direta com o desequilíbrio do sistema imune. E aqui eu vou abrir só um parênteses para trazer um conceito para você, que, como ela tem uma via de produção muito marcante no músculo, se você faz uma atividade física, ela aumenta transitoriamente, e esse aumento é bom, porque o aumento precede a queda. Então, consequentemente, no final, no somatório todo, se você faz exercício, é a principal via para você diminuir a exposição à interleucina 6 ali no seu corpo. E um terceiro marcador inflamatório interessante é o TNF-alfa. O TNF-alfa é produzido principalmente onde? Gordura anormal, aquela que a pessoa vai acumulando ali, principalmente na região abdominal. Você lembra, né, no início da nossa conversa, e agora você conecta o raciocínio,
que aquela célula de gordura que está aumentando lá no abdômen, que aumenta a circunferência abdominal, ela vem principalmente de um aumento da produção de triglicérides que está acontecendo no seu fígado. E esse aumento da produção de triglicérides nada mais é do que excesso de glicose que você já tentou manejar, já tentou colocar nos músculos, preencheu tudo e agora está indo para o fígado, e no fígado você aumenta a produção, né, do triglicérides. E essa glicose vem de onde? Da sua alimentação. Então, se parte dessa glicose vai para o músculo, seria a primeira opção, tem duas vias aqui que provavelmente estão acontecendo de maneira inadequada. Um excesso de glicose que eu estou colocando para dentro e uma falta de potinhos ali nos músculos para eu guardar essa glicose. E daí, no final, vai aumentar a minha circunferência abdominal às custas dessa gordura anormal e vai aumentar o meu TNF-alfa. Então, um baixo exercício aumenta cronicamente a interleucina 6 e um padrão geral faz com que o PCR aumente. Então, PCR alto, interleucina 6 alto e TNF-alfa alto é o ambiente perfeito, né, para você aumentar a chance de uma doença crônica, de aumentar a chance de câncer. Se você pratica algo na sua vida em que diminui PCR, diminui interleucina 6, diminui TNF-alfa, por consequência, você diminui chance de doenças crônicas, e dentre essas doenças crônicas, aqui nesse estudo, ficou bem claro para a gente, você diminui chance do câncer. Então, você vê como tudo tem uma conexão direta, né? E o nosso objetivo é discutir isso de maneira profunda. Você viu que para você que está entendendo aqui a nossa discussão, já percebeu o quanto isso é marcante e o quanto você vai se beneficiar com esse conhecimento, porque agora você sabe, você conhece a estratégia, como você vai usar isso a seu favor, né? Para continuar aqui ainda nossa linha de raciocínio, eu quero trazer um ponto para vocês, qual então é a melhor forma, presta atenção, qual é a melhor forma de otimização, de aumento do VO2 máximo, quando nós pensamos na somatória de todos esses estudos, né? Qual seria essa melhor estratégia, como eu posso colocar isso em prática e como eu vou sofrer esse impacto. Então, é algo que, assim, existe pra gente. Você viu que se eu faço um pouco de tudo, eu vou ter um resultado muito bom. Então, pensando em aumento do VO2 máximo, se eu somar estratégias diferentes, eu vou ter um resultado muito efetivo. Você viu lá que tem estudos que mostram, você faz atividade física 4, 5 vezes por semana, uma vez por semana você adiciona um HIIT, a forma em que você faz o HIIT e tal. E usando essas diferentes estratégias, né, uma estratégia que impacta muito no aumento do VO2 máximo é você fazer uma estratégia conhecida como 80-20. Então, você vai fazer 80% dos dias em que você for fazer seu treino, você faz seu treino focado em zona 2. Né? Você vai operar ali entre 60% e 70% da sua frequência cardíaca máxima. Isso é o exercício na zona 2. 80% do tempo você vai fazer esse tipo de exercício. 20% do tempo você vai operar em alta intensidade. A alta intensidade pode ser, por exemplo, o uso do HIIT. Né? E aqui eu relembro você, o uso do HIIT lá, qual que é a melhor forma para você fazer o HIIT? Você operar ali no máximo, né, acima de 80% da sua frequência cardíaca máxima durante 1 minuto, daí você para em torno de 2 minutos, deixa a sua frequência cardíaca cair no máximo, com uma queda de até 40%, faz ali em torno de 8 a 10 ciclos e completa esse processo do HIIT. Nessa somatória, no geral, se você faz o ciclo 80-20, 80% do tempo zona 2 e 20% do tempo em alta intensidade, você vai ter um resultado muito positivo em relação ao VO2 máximo. E o VO2 máximo é o máximo de oxigênio que seu corpo consegue consumir, e na verdade isso para a gente é um parâmetro indireto o quanto o seu corpo tem efetividade para produzir ATP, para produzir energia, e nós sabemos que assim, quanto mais efetivo é a sua produção de energia, quanto mais você tem capacidade de produção de energia, mais saúde você tem. Quanto menos efetivo, quanto menor a capacidade de produção de energia, menos saúde você tem. Isso é muito claro para a gente, né? Não resta dúvida aqui.
Tanto que nesse estudo, né, se nós avaliarmos pessoas que estão na elite do VO2 máximo, então tá o VO2 com certeza acima da média em relação a quem tem um VO2 máximo, desculpa, abaixo da média, essas pessoas que têm o VO2 mais alto ali da elite têm 80% de redução da mortalidade por todas as causas quando você compara populações ali com a mesma idade. Então, seguindo, aqui eu quero trazer mais uns dados para vocês e depois eu vou discutir um pouco mais sobre o lactato. É algo que, assim, ó, se você pega, né, as pessoas que estão acima de 75% das pessoas em relação ao VO2 máximo, ou seja, o meu VO2 máximo está acima, está mais alto do que 75% das pessoas, e você pega outro grupo das pessoas que tem um VO2 máximo que está abaixo de 25% das pessoas, essas pessoas que têm o VO2 máximo em menor, né, que está no grupo dos 25% lá do limite das pessoas com VO2 mais baixo, em relação àquelas que estão acima de 75% do VO2 máximo das pessoas, essas pessoas com VO2 máximo mais baixo têm 200% mais chance de morbimortalidade por doenças como um todo. Se eu vou mais a fundo, então, agora eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar 87, as pessoas, o VO2 máximo das pessoas que estão acima de 87,5% da população geral. E vou comparar com aquelas pessoas que estão lá no limite inferior, que estão lá, são as pessoas que têm o VO2 máximo no grupo que está ali o 2,5% mais baixo. Essas pessoas que estão acima do 87,5% das pessoas em relação àquele lá do grupo dos 2,5% do limite inferior, elas têm uma taxa de morbimortalidade 500% mais baixa. Então, não tem nem o que falar, assim, eu acho que essa estatística, ela mostra muito pra gente qual que deve ser seu objetivo, aumentar o seu VO2 máximo ali da melhor forma possível. Porque se eu consigo ficar no limiar superior, se eu consigo ficar ali, você viu, acima de 75% das pessoas, acima de 87,5% das pessoas, a minha morbimortalidade vai cair muito, muito mesmo, pessoal. Nós estamos falando aí, se você compara, o extremo inferior de 2,5% e o extremo superior que está acima de 87,5% da população, nós estamos falando de redução de 500% da morbimortalidade. É muito alto isso daqui, pessoal. É algo muito, muito, muito marcante mesmo. Né? Somado a isso, se você pega uma pessoa que tem baixa massa muscular, está lá no limite inferior em relação às pessoas que estão no limite superior, com a taxa de massa muscular mais alta, pessoas com mais músculo têm incidência de a taxa de morbimortalidade é 200% menor. Então, a estatística mostra para a gente, aqui não resta dúvida, então é uma coisa muito, muito marcante. Eu quero trazer aqui para vocês mais um conceito a respeito do lactato, né, e a relação disso com o sistema nervoso central. Então, se eu faço esse exercício e sempre estou impulsionando um pouquinho ali, eu forço um pouquinho mais, por que você não precisa fazer HIIT ali todos os dias, né? Na verdade, o HIIT você vem fazendo o exercício e daí você precisa dar um estímulo um pouco superior àquilo que você está habituado. O HIIT entra como uma boa estratégia, ou qualquer outro tipo de exercício que você vai sentir que vai forçar você um pouquinho mais. Esse forçar um pouquinho mais aqui, entre aspas, é o que vai dar aquele estímulo para você produzir energia sem oxigênio, porque você vai operar acima do seu VO2 máximo, né? Vamos colocar assim. Na verdade, é exatamente isso que está acontecendo. E daí, seu músculo lá vai produzir o lactato, vai aumentar a exposição ao lactato. E esse aumento da exposição ali ao lactato, nós já discutimos em relação à glicose, mas agora eu quero falar específico sobre o sistema nervoso central e lactato. O que acontece? Né? O que de fato está acontecendo ali no corpo quando esse lactato aumenta? O que está acontecendo no sistema nervoso central? Então, a primeira coisa é que o lactato ele consegue ultrapassar
uma barreira que nós chamamos de barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica nada mais é do que uma estrutura que envolve o seu sistema nervoso central e protege o seu sistema nervoso central, e pouquíssimas moléculas conseguem ultrapassar essa barreira. Exatamente porque, como eu disse, né, ela tem esse objetivo de proteção mesmo. Quando o lactato atravessa essa barreira hematoencefálica, o seu sistema nervoso central pode usar o lactato como, né, uma matéria-prima para produzir energia. Porque lembra que o lactato vem do piruvato? O piruvato vem da glicose. Então ele pode converter e voltar para a glicose e você usar também para produção de energia. Porém, o principal objetivo aqui desse efeito do lactato nem é esse, tá? Porque o corpo tem várias vias para produzir energia, nós sabemos disso, tal. Mas o que nós sabemos, pessoal, é que assim, ó, quando esse lactato ele chega no seu sistema nervoso central, ele aumenta a produção de um fator que chama BNDF, Brain Neurotrophic Divided Factor. Então, e essa molécula, ela exatamente protege o seu sistema nervoso central. Então, ela estimula ali a formação de novas conexões entre as células do seu sistema nervoso central, ela protege os seus neurônios. Então, o BNDF é um tipo de molécula que aumenta a efetividade do seu sistema nervoso central, além de melhorar ali, aumentar a própria proteção do sistema nervoso central. Lembrando que quem estimulou isso foi o lactato. Além disso, nós sabemos que o sistema nervoso central também ele tem uma alta demanda de energia, né? Talvez aí uma das células que mais consome energia, que mais precisa de energia para se sustentar é o seu neurônio. Então, quando, né, o lactato atinge o seu sistema nervoso central, ele estimula a produção de uma outra molécula que se chama PGC1-alfa. Esse PGC1-alfa é uma via, uma molécula de uma cadeia metabólica que atua exatamente. Lembra naquela história da mitocôndria? Ele aumenta a quantidade de mitocôndrias e a efetividade da ação das mitocôndrias ali na sua célula. Então você começa a produzir energia de uma maneira mais efetiva, e se você produz energia de uma maneira mais efetiva, o que vai acontecer? Você tem mais saúde, como um todo, do seu corpo, independente de onde for. Então, para nós aqui, o que eu sei de uma maneira muito clara é que essa energia que você está produzindo de uma maneira mais efetiva ali no seu corpo vai repercutir com a sua saúde. Então você entendeu ali várias outras formas também associadas ao lactato. No geral, né, quando você pega todos esses conceitos que nós passamos, desde o que é zona 2, do que é um exercício de alta intensidade, do que é um HIIT, do que é um exercício que opera no limite superior, né, do que é uma massa magra, do que é um cardiovascular e o respiratório, do que é um exercício de alongamento, entende isso no seu dia a dia, as estratégias para você aumentar o VO2 máximo, quando você tem um VO2 máximo, como você usa de uma maneira favorável, por que é interessante também forçar um pouquinho mais, passar o VO2 máximo e exatamente começar a estimular essa via ali em que você vai produzir um pouquinho mais de lactato, a influência que isso tem tanto em metabolismo da glicose, doença cardiovascular, câncer, sistema nervoso central, proteção do sistema nervoso central, aumento e melhora da capacidade de produção de energia, tudo isso, né, vai funcionar como uma base para você tomar controle da sua saúde e se beneficiar ao máximo, certo? Então eu não tenho dúvida que se você aplicar um pouco do que nós conversamos aqui, você vai conseguir sentir esse impacto no seu dia a dia. O meu maior objetivo é sempre trazer esse conhecimento de uma maneira estratégica. Você viu que nós discutimos vários estudos diferentes, então são estudos médicos muitas vezes complexos, estudos médicos que talvez tenham ali 10, 20 páginas com conceitos um tanto quanto científicos, mas o meu papel é exatamente conseguir pegar todos esses estudos, escolher o que tem de mais atual, os mais completos, né, fazer uma seleção de todos eles, então escolher a dedo cada um desses estudos, ler ali, entender a fundo cada um deles, trazer esse conhecimento ali, o filé mignon mesmo, que é o que tem de mais nobre em cada um desses estudos,
pegar esse conhecimento de uma forma prática e apresentar aqui para vocês dentro de uma linha de raciocínio. Então, toda a linha de raciocínio que nós construímos hoje, totalmente focada aqui à atividade física, traz essa base para você se beneficiar, para você colocar em prática. Então, né, eu acho que você pode pegar isso, usar isso a seu favor, começar a aplicar, vai aos pouquinhos, sentindo como acontece essa evolução, porque, sem dúvida nenhuma, você vai ter um grande impacto, certo? Então, usa esse conhecimento de uma forma inteligente, não esquece que a sua primeira riqueza é a sua saúde, e em breve eu volto com mais conceitos aqui para vocês. Um abraço.